Você já se pegou refletindo sobre o quanto os cigarros eletrônicos podem estar afetando sua saúde mental? Talvez seja um daqueles momentos em que você pensa: será que isso realmente tem algum impacto? No mundo moderno, onde as redes sociais e as conversas de bar estão repletas de opiniões sobre os mais variados temas, é fácil se sentir perdido. Os cigarros eletrônicos, vistos por muitos como uma alternativa mais segura aos cigarros tradicionais, têm conquistado cada vez mais adeptos, especialmente entre os mais jovens. Mas será que estamos realmente cientes das consequências que eles podem trazer para a nossa mente? Neste vídeo vamos mergulhar de cabeça nessa questão. Vamos discutir os efeitos dos cigarros eletrônicos não apenas no corpo, mas também na saúde mental. E acredite, há muito mais do que se vê à primeira vista. Se você está curioso ou preocupado com o impacto desse hábito, ou talvez conheça alguém que faça uso, este é o momento certo para entender melhor. Então já aproveita e se inscreve no canal, deixa aquele like e ativa o sininho, porque a conversa hoje vai ser profunda e cheia de insights importantes. A química por trás dos cigarros eletrônicos e o cérebro humano. Os cigarros eletrônicos são conhecidos por substâncias químicas variadas, mas o que muitas pessoas não sabem é como essas substâncias interagem diretamente com o cérebro. Ao inalar o vapor, o usuário está introduzindo uma série de compostos que podem interferir nas funções cerebrais. A nicotina, principal componente desses dispositivos, atua como um estimulante, alterando a liberação de neurotransmissores como a dopamina. Isso pode criar uma sensação temporária de bem-estar, mas que a longo prazo pode levar a desequilíbrios químicos, contribuindo para quadros de ansiedade e depressão. Entender essa relação é crucial para quem está buscando compreender os impactos dos cigarros eletrônicos além do óbvio. É importante destacar que, embora muitos defendam o uso dos cigarros eletrônicos como menos nocivo, os efeitos neuroquímicos que eles desencadeiam não devem ser ignorados. A sensação de alívio momentâneo que a nicotina proporciona pode mascarar problemas mais profundos, tornando o indivíduo mais suscetível a transtornos mentais. O cérebro, em constante adaptação, pode se tornar dependente dessas substâncias para manter um estado de equilíbrio, o que pode resultar em uma espiral de dependência e deterioração mental. E não para por aí. O uso contínuo desses dispositivos pode levar a uma diminuição na capacidade do cérebro de regular o humor de forma natural. É como se o cérebro fosse preguiçado pela presença constante da nicotina, dependendo cada vez mais dela para funcionar corretamente. Esse desequilíbrio pode ter efeitos duradouros, mesmo após a cessação do uso, e é um dos principais motivos pelos quais devemos ficar atentos aos riscos. O impacto do uso prolongado na saúde mental. Conforme o uso dos cigarros eletrônicos se torna mais frequente, os efeitos na saúde mental podem se tornar mais evidentes. O cérebro, que inicialmente respondia de forma positiva à nicotina, começa a exigir doses cada vez maiores para alcançar o mesmo nível de satisfação. Esse processo, conhecido como tolerância, pode levar a um ciclo vicioso, onde o usuário sente necessidade de usar o dispositivo com maior frequência, o que pode aumentar os níveis de estresse e ansiedade. A dependência psicológica que se desenvolve com o uso prolongado também não pode ser subestimada. O indivíduo começa a associar o uso dos cigarros eletrônicos a momentos de prazer ou alívio de tensões, criando uma relação mental entre o dispositivo e o bem-estar emocional. Essa associação pode ser tão poderosa que, em momentos de estresse ou ansiedade, a primeira reação da pessoa é buscar o cigarro eletrônico, criando um padrão difícil de quebrar. Além disso, o uso prolongado pode ter um efeito negativo sobre a autoestima e a autopercepção. Muitos usuários começam a se ver como dependentes, incapazes de lidar com o estresse ou as dificuldades da vida sem a ajuda do cigarro eletrônico. Isso pode gerar sentimentos de inadequação e desesperança, contribuindo ainda mais para o quadro de saúde mental debilitada. Por isso, é fundamental entender que o uso prolongado não apenas afeta o corpo, mas também pode minar a estabilidade emocional. Cigarros eletrônicos e a juventude, um risco invisível. Os jovens são um dos grupos mais vulneráveis ao uso dos cigarros eletrônicos, e os efeitos na saúde mental nessa fase da vida podem ser devastadores. O cérebro adolescente ainda está em desenvolvimento,
o que significa que a introdução de substâncias como a nicotina pode ter consequências de longo prazo. O uso precoce desses dispositivos pode interferir no desenvolvimento cerebral, resultando em dificuldades de concentração, problemas de memória e até mesmo aumento no risco de desenvolver transtornos mentais. Outro ponto crucial é o impacto social e psicológico do uso de cigarros eletrônicos entre os jovens. Em muitos casos, o uso começa como uma forma de se encaixar ou parecer cool entre os colegas. No entanto, essa busca por aceitação pode rapidamente se transformar em uma armadilha psicológica, onde o jovem passa a depender do dispositivo não apenas por seus efeitos químicos, mas também como uma forma de se manter integrado ao grupo social. Esse tipo de dependência pode ser difícil de superar, especialmente quando a identidade do jovem começa a se moldar em torno do uso do cigarro eletrônico. A pressão para continuar usando o dispositivo pode vir tanto de dentro quanto de fora. Internamente, o jovem sente a necessidade de continuar para manter os efeitos desejados, enquanto externamente a pressão dos pares pode reforçar essa dependência. Isso cria um ciclo de uso e reforço que é difícil de quebrar e que pode ter consequências profundas para a saúde mental dos jovens, com impactos que podem perdurar na vida adulta. Os efeitos invisíveis: ansiedade e depressão. Os efeitos do uso de cigarros eletrônicos na saúde mental nem sempre são imediatamente visíveis, mas eles estão lá, muitas vezes mascarados por outros sintomas. A ansiedade e a depressão são dois dos transtornos mentais mais comuns que podem ser exacerbados pelo uso contínuo desses dispositivos. O alívio temporário que a nicotina proporciona pode, paradoxalmente, aumentar os níveis de ansiedade quando o efeito passa, criando um ciclo de dependência emocional que é difícil de romper. A depressão, por sua vez, pode se manifestar de maneira sutil, começando com uma sensação de apatia ou desinteresse por atividades que antes eram prazerosas. O usuário pode não perceber que o uso do cigarro eletrônico está contribuindo para esses sentimentos, vendo-o apenas como uma fuga ou uma forma de relaxar. No entanto, a longo prazo, essa fuga pode se transformar em um fator de risco para o desenvolvimento de depressão severa, especialmente em indivíduos já predispostos a transtornos mentais. É importante que os usuários estejam cientes desses riscos e que busquem ajuda caso notem mudanças em seu estado emocional. Muitas vezes, a ajuda profissional é necessária para quebrar o ciclo de dependência e tratar os sintomas de ansiedade e depressão que podem estar associados ao uso de cigarros eletrônicos. Se você ou alguém que você conhece está passando por isso, não hesite em buscar apoio. Caminhos para a mudança: como interromper o ciclo. Para aqueles que se encontram presos nesse ciclo de dependência, é possível mudar, e os primeiros passos são cruciais. Reconhecer o problema é o primeiro passo, mas saber como agir é o que faz a diferença. Existem diversas estratégias que podem ajudar, desde a busca por apoio psicológico até a adoção de hábitos saudáveis que substituam o uso do cigarro eletrônico. A mudança pode ser desafiadora, mas é completamente possível com a orientação certa e o suporte necessário. Buscar apoio, seja de amigos, familiares ou profissionais, é fundamental. Muitas vezes, a força para mudar vem do reconhecimento de que não estamos sozinhos nessa jornada. Grupos de apoio e terapia podem oferecer ferramentas e estratégias eficazes para lidar com a dependência e seus efeitos na saúde mental. Além disso, substituir o uso do cigarro eletrônico por atividades que promovam o bem-estar, como exercícios físicos ou práticas de mindfulness, pode fazer uma diferença significativa na qualidade de vida. Ao final de tudo, é importante lembrar que cada pequena vitória conta. Agradecemos por ter assistido até aqui. Deixe seu comentário abaixo sobre o que achou do vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e, claro, não esqueça de deixar seu like. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando temas que podem mudar sua vida.